Um programa Educação de Classe, e hoje é um dia especial para os servidores, parte dos servidores da educação, que hoje é dia do zelador, né? Pessoa muito importante nas atividades da escola e às vezes não tão valorizada, né? Porque tem gente, os governos inclusive acham que nem precisa, né? Inclusive extinguiram o cargo. Hoje nós temos na rede, quem entrou no último concurso como zelador são os últimos, né? Então, uma saudação especial a quem se dedica a cuidar do ambiente em que todo mundo trabalha, né? Muitas pessoas não valorizam também. Muitos zeladores participam, inclusive, como porteiros, né? Porteiro, lá na minha escola que acontece isso. Está sempre na portaria ali, auxiliando, né? E cuidam da segurança dos profissionais e das crianças, né? Muito importante isso. Porque ninguém pensou e não existe um cargo de porteiro. Então, as nossas escolas, que há muitos anos atrás eram escolas de pouca circulação, sim, pequenininhas, né? Não precisava disso. Não, Agora, você pega uma escola hoje, o tamanho do Liceu, tamanho do Rosemira, tamanho do Emas, se não tem porteiro, como é que funciona? Quem controla esse fluxo de aluno entrando e saindo? Muito complicado, né? A prática comum, né? O zelador hoje é fazer o serviço de porteiro. Porém, como é um cargo em extinção, quem fará esse serviço futuramente? Não sabemos. É uma coisa que tem que se pensar, né, para os próximos concursos, tem que ser pensado alguma coisa a nível desse cargo. Ô, Gabriel, hoje a gente tem novidade também, né? Essa semana sai a revista? Essa semana as revistas vão estar prontas já, né? Na quinta-feira, e nós iremos começar a entregar na sexta-feira nas escolas e nos SEIs, né? A partir de sexta-feira já estaremos entregando a revista. E vai estar no blog também, amanhã o Felipe já vai estar colocando a revista no blog, quem quiser acessar digitalmente já vai poder também estar lendo as notícias, lendo as reportagens, sabendo das novidades. Essa revista é responsabilidade da pasta do Gabriel, que é da direção de comunicação do CEP. E a capa, Gabriel, ela foi pensada também, foi discutida, e ela em relação a quê dessa vez? Então, aqui tá, não fique sócio, né? A gente vem com essa intenção de buscar mais filiados, né, ao CEP, porque sem ser filiado fica complicado. E assim, hoje nós temos aqui nosso advogado, né? Também temos convênios com várias instituições, né? E isso é muito bom para o servidor, né? E um sindicato forte para ter representatividade, né? Tem que ter filiação. Por que é importante se filiar, Daniel? Olha, é muito importante porque nós só podemos definir vocês se vocês forem filiados, né? Fora os benefícios que vocês têm, como o Gabriel falou, convênios e as parcerias, mas uma questão também organizacional, né, do nosso ambiente, como servidores. Hoje em dia tem que ter uma pessoa, ou várias no caso, nas escolas, que tem informação, que divulguem essa informação, que busquem informação, e sem ser filiado fica muito mais difícil. É isso aí. Se sindicalizar é importante, porque em tempo de ataque, e quando a gente fala de ataque de todos os governos, a todos os níveis, nacional, estadual, municipal, quando a gente não está junto ao sindicato, quando a gente não está unido na categoria, a gente fica mais frágil, sim, né? É muito mais fácil você perseguir uma pessoa isoladamente, você tratar aquela pessoa com certas situações de assédio, inclusive, né? Juntos somos fortes, né? Unidos, imbatíveis. Somos fortes. Então, assim, quanto mais pessoas, melhor, né? E isso, nossa força cresce muito mais, com certeza. O poder da categoria está no coletivo, né? É o coletivo, isso aí. Isso aí. E lembrando, gente, que muitos juízes também, muitos juizados, muitos tribunais hoje, têm o entendimento de que o sindicato, as ações do sindicato, devem ter efeito somente para afiliados. E algumas pessoas ficam aborrecidas com a gente, falam, mas isso, gente, é decisão do tribunal. Não cabe a nós resolver se é ou se não é. O que a gente tem colocado é isso. Muitos tribunais, muitos juízes têm seguido por essa linha, de dar agora a conclusão, a sentença, somente para os filiados ao sindicato. Então, é óbvio que é muito importante que as pessoas estejam se filiando, participando, criticando, trazendo as suas ideias, né? Uma ideia é boa quando ela é construída coletivamente, né? Várias pessoas pensando junto, é óbvio que a coisa sai muito melhor. Então, o Gabriel trouxe hoje para apresentar o piloto, né? Esse é preto e branco,
E a gente fica até, mas ele não dá para ver como ele é bonito, tão lindo que ele ficou. Mas dá só para a gente ter uma ideia. Na contracapa, como a capa é sobre sindicalização, na contracapa aparece aqui a ficha de filiação. Essa ficha aqui é somente da rede municipal. O pessoal da rede estadual tem uma outra ficha, que aí a gente manda para o CEP-RJ, tá? Quem tem matrícula somente no estado tem que preencher uma outra ficha que não é essa. Quem tem matrícula no estado e no município, a gente solicita que se cadastre, que se filie pelo município, tá? Então vamos dar uma analisada e falar algumas coisas sobre a revista, né? E ela tem um pequeno editorial, e eu vou pedir para o Daniel dar uma lida, e esse editorial foi preparado pelos companheiros Gabriel e pela Júlia, e vou pedir para o Daniel compartilhar com a gente. Companheiros, iniciamos mais um ano letivo, teremos um ano de muitas lutas. Nossos enquadramentos por tempo de serviço e por formação, as 30 horas, 1/3 docente, os triênios, a insalubridade, o valor do RET, reajuste salarial, recomposição de perdas, nada disso foi esquecido por nenhum de nós. Tivemos um tempo para descansar, amadurecer algumas ideias, pausa para recarregar a bateria e também, como guerreiros profissionais de educação, avançaremos com garra tanto no campo profissional quanto na valorização de cada uma de nossas carreiras que integramos, tão vitais dentro do ambiente escolar. É momento de revitalizar nossa consciência da classe e estarmos juntos e fortes pela escola pública de qualidade, aberta às diferenças e disposta a dialogar com a comunidade e a sociedade. Juntos somos fortes, unidos e imbatíveis. É isso, gente. Uma mensagem para a gente começar o ano com gás, né? Às vezes a gente sai do ano cansado, com tudo que aconteceu, com toda aquela energia de dezembro, né? A gente sai morto. Mas aí vem janeiro e agora férias para todo mundo da educação. E quem entrou na prefeitura nesse concurso de 2015, 2016, nem sabe disso. Mas todo dezembro era um inferno, porque a gente tinha que ficar brigando para não ter colônia de férias nos centros de educação infantil. As educadoras tinham que trabalhar em janeiro, as cozinheiras. Era uma situação grotesca. E até mesmo a situação do recesso jogava na nossa cara, que a gente não tinha era um direito, favor, né? Era um favor, era assim, desculpa a palavra, um inferno. Uma coisa horrível, né? Você tem que ficar dependendo de favor. Então, desde 2016, 2017, 16 para 17, nós já não trabalhamos em janeiro, já foi passado para todo mundo férias em janeiro. E é o mais correto, é o óbvio. Se a escola está fechada, os profissionais têm que tirar férias nessa época. Aí lá no Centro de Educação Infantil, quando o bicho estava pegando lá em março, férias. 2 pessoas de férias. Falou, gente, mas e aí? Quem vai substituir essas pessoas? Não tem nem o suficiente para o comum, como é que vai ter substituto? Então, foi uma boa coisa passar todo mundo para janeiro. Precisamos ainda resolver que, se as pessoas tiram as férias em janeiro, elas precisam tirar as férias com um abono de férias já. Receber, né? Bancária, é verdade. Né? Tirar férias com onde já se viu, né? Senão você tira férias em janeiro e recebe em julho. Né? Não dá para entender ainda. Isso é uma coisa que tem que ser acertada. Nós temos, inclusive, uma ação judicial em relação a isso. Na revista, lá na página do relatório das ações judiciais, fala sobre isso também, porque nós precisamos regularizar isso. Já temos tido algumas conversas também com o secretário de administração, com a procuradora do trabalho, da procuradoria do município, porque nós precisamos resolver isso, regulamentar isso, né? Tem uma lei municipal que diz isso, precisa ser cumprido. E na primeira página tem um índice, o editorial que o Daniel leu, uma chamada aqui para a campanha que a gente falou já na semana passada, que é a campanha do representante de escola. Muito importante, né? O elo de ligação entre o sindicato e a escola. Na verdade, é uma campanha linkada, né? A campanha para novas filiações e junto com essa campanha também a do representante. Porque também só pode ser representante quem é filiado ao sindicato, né? Eu já fui representante e era bom porque a gente vinha nas reuniões e aqui era passado para a gente levava para a escola. Então, assim, a gente estava sempre ligado no que está acontecendo, né? Sim. Você vir para a direção foi um passo natural. Foi natural. Né? Na minha visão, Daniel, Dominique, Gabriel, Fernando, pessoas que já eram representantes, quer dizer, já viviam o dia a dia da liderança e agora vieram exercer essa outra parte da liderança, né?
Então, a gente tem que ter vários tipos de experiência também, Sim. né? Mas quando você já foi representante de escola, você já traz uma bagagem também. Com né? certeza. É muito uma importante. experiência. Então, é uma oportunidade também para quem tem pretensão de fazer parte do sindicato, pegar essa experiência, né? De ser representante, de saber como é que funciona. Até trazer também para a gente novas ideias, né? Porque assim, dentro do ambiente escolar, às vezes surgem questões, surgem coisas ali que às vezes fica lá, né? Sim. E eles podem trazer também As isso grandes pra cá. discussões acabam acontecendo na escola e nem Isso. sempre chegam aqui. Isso aí. Como nós falamos há pouco, na força está no coletivo. E graças a Deus o sindicato é bem democrático, né? Todas as pessoas têm direito à Sim. voz. O núcleo aqui em especial também, né? Bem democrático. O pessoal que gosta de participar das reuniões pode estar participando e com certeza vai ter direito à voz e estar divulgando as ideias que partem da categoria da base. Contribuindo sempre, né? Porque Com certeza. todos nós aqui temos uma coisa em comum muito importante. Todos nós somos servidores. Todos nós somos concursados. Então, tudo que acontece no sindicato em prol do servidor é em prol de nós Com mesmos. certeza. Então, é óbvio, né, que a gente procura fazer da melhor maneira possível. Na revista também, Daniel, pedi para você mostrar aqui está em preto e branco, né? Está sem graça, mas vai estar bonitão lá. Nós vamos ter 2 páginas reservadas aos calendários, que é o calendário da rede estadual. A rede estadual vai estar dividida em 3, que é o calendário do ensino médio regular, o calendário do EJA, que é os jovens e adultos, que tem algumas diferenças, e o do SEJA, que é aquele semipresencial, tem um calendário também diferenciado ali. E aqui embaixo nós vamos ter o calendário da rede municipal, que é o mesmo para centros de educação infantil e para todas as escolas da rede. Tá? Então, muito importante que às vezes, durante o próprio ano, a gente quer... será que vai ser recesso no estado? Já vai lá e olha. Que dia que tem feriado na prefeitura? Que dia que termina o semestre? Que dia que termina o bimestre? Por aí. A gente pode se localizar estando tudo dentro da revista. Seguindo aqui, outra coisa importante também da revista desse mês, e é uma coisa que sempre tem dúvida, gente, é em relação ao número de alunos. Isso rola o ano inteiro. Chega lá em abril, chega uma ordem lá do juizado, bota um monte de criança dentro do centro de educação infantil, e aí a pessoa fica perdida, sem saber se a turma dela está no limite, se não está, né? E é óbvio, na hora ninguém tem lá o PCCS na mão, então a gente também fez um recorte do PCCS, colocando só essa parte aqui do número de alunos por turma. Então tem dos centros de educação infantil, das escolas de 1º ao 5º, das turmas de 1º ao 5º, das turmas de 6º ao 9º, tá? E do ensino médio, inclusive. E uma coisa importante que aparece aqui é sobre a inclusão. Isso que eu ia falar. Né? Por quê? Gente, quando o plano de carreira foi feito, pensou-se nisso, porque já se falava em inclusão. Só que de lá para cá, a coisa ferveu. Por quê? Não tinha inclusão? Tinha. Mas as pessoas tinham vergonha de tirar os filhos de casa. Tinha uma certa cortina de fumaça em cima disso. Hoje, como tem mais acesso, a coisa é mais falada, Facebook, programa de TV, a aceitação está muito maior, o número de tratamento, as coisas, né? Oportunidades. Então, é óbvio que apareceu muito mais gente, né? As pessoas hoje elas são visíveis. A gente fez um programa no ano passado aqui com o pessoal dos cegos. A Adriana Rangel trouxe um grupo aqui e o rapaz falou o número de pessoas cegas na cidade. Eu falei, não é possível. Ele falou que em Petrópolis tem 4.000 cegos. Nossa. Eu falei, não. Onde que está essa gente? Por quê? Porque a maioria das famílias ainda deixa a pessoa em casa. A cidade não tem acessibilidade, poucas calçadas, né, têm acesso, aqui tem muita escada. Então, não é uma cidade que ainda não está pensada para atender essas pessoas. Mesma coisa com o pessoal da inclusão. Muita gente não frequentava a escola. Agora, o que tem de inclusão na educação infantil está, assim, puxado. Puxado por quê? Porque a nossa rede não está preparada para esse tipo de atendimento. Então, as educadoras de educação infantil não têm formação adequada para isso. As professoras de educação infantil não têm formação adequada para isso. Poucas diretoras têm formação adequada. Ainda bem que hoje a gente tem o centro de referência. Que lá no centro de referência, as crianças têm um atendimento no contraturno e tem bastante gente especializada.
mas é preciso um investimento grande da prefeitura em relação à formação dos profissionais para poder trabalhar com a inclusão. Porque é um trabalho diferenciado, as crianças precisam de atenção diferenciada, de material didático diferenciado, né? E não dá para do nada você falar, eu sou boazinha, eu vou trabalhar bem. Não é só uma questão de ser bonzinho, é uma questão de estar preparado, né? De saber o que fazer. Senão é babá, não é isso? Centro de educação infantil e escola não é para ter babá, é para ter educação. Tem que ter um acompanhamento também, né? Porque assim, até onde eu trabalho lá tem bastante inclusão. Muita coisa mesmo, assim, as professoras, elas desdobram, porque não é fácil, sabe? Assim, você manter uma turma, tem aluno lá que é inclusão, né? Tá no 5º ano, mas não sabe... Não rende, sabe? Então, assim, a professora, ela tem a turma para ela cuidar, para ela, né, seguir ali, só que tem a inclusão e ele não consegue acompanhar a turma. Porque ele precisa de uma atividade específica para ele. Então, ela tem que ter um tempo, tem que ter alguém para colaborar, né? Para que ela possa se dedicar a essa pessoa, a essa criança, a esse adolescente. No caso lá da escola que o Gabriel está falando, são jovens e adultos, né? Lá é o EJA, né? O EJA. Lá é EJA. E nesse caso também é muito importante o papel do cuidador. Exatamente. Né? Foram chamados mais alguns cuidadores no concurso e antes que o concurso caduque, agora em maio, é preciso que a Secretaria de Educação coloque isso aí em mente. Nós precisamos de mais cuidadores na nossa rede. Exatamente. Porque alguns serviços são específicos do cuidador. Não dá para o professor largar a turma inteira e ir lá agora, ver... Assim, uma situação na minha escola, tem uma aluna lá que ela não tem os 2 braços, né? Então ela é totalmente dependente. Né? Então a professora não pode parar, tu não poder levar ela no banheiro, dar uma comida na boca, precisa de um cuidador, né? Para estar auxiliando. E não só precisa, como tem direito, tem uma lei de inclusão. Né? Não é um favor que a gente faz, não é um favor que a escola presta. As famílias têm que ter noção disso. As crianças com necessidades especiais têm direito a várias coisas. É uma questão de segurança também, né? Porque são mais 2 olhos para tomar conta da turma, mesmo que não tenha, né, ali naquele caso específico, uma criança especial, um cuidador ou uma educadora também, você tem mais um reforço. Caso a pessoa saia para ir ao banheiro, tem alguma dificuldade qualquer, tem mais uma pessoa para tomar conta. E mesmo com as 2 pessoas em sala, né, a chance de ter uma eventualidade é bem menor. O Daniel falou essa questão de ir ao banheiro e a gente acha às vezes que isso é piada. Na rede municipal do Rio de Janeiro está havendo um estudo e amanhã tem uma reunião no CEP-RJ do lançamento do coletivo de saúde do CEP-RJ. E o que foi constatado na rede municipal do Rio na educação infantil? A maioria dos professores de educação infantil e educadores, o cargo similar lá, as mulheres têm problema de cistite. Por quê? Porque não conseguem parar para ir ao banheiro. Exatamente, esse tipo de problema. Não tem um minuto durante a tarde, o dia inteiro, para ir ao banheiro. O cuidado, o zelo com a turma é tão grande que deixa de ir ao banheiro não tem como, para evitar um problema. Né? Então, assim, são coisas que têm que ser pensadas. É questão de saúde. Quanto mais gente doente você estiver trabalhando, daqui a pouquinho é gente afastada. Então, tem coisas que a prefeitura tem que encarar e o Estado tem que encarar como investimento. Eu estou investindo nisso daqui para que os servidores não fiquem doentes tão cedo, tão rápido, para que a gente não tenha tanto prejuízo. Porque para cada servidor que está doente, vai ter que contratar alguém. Então, se não investir em saúde, vai pagar pela doença. Né? Depois pagar muito mais caro do que investir. Muito mais caro, porque você vai ficar pagando 2 para exercer a mesma função. Então, gente, o que a gente coloca aqui no rodapé dessa página? Tem lá o recorte do PCCS, a gente coloca qualquer turma, qualquer professor, qualquer educador que tenha ciência de que na sua escola está havendo turma superlotada, está havendo desrespeito à inclusão, porque para cada aluno que eu incluo, a turma tem que ser diminuída em 20%. Então, se não está havendo esse respeito ao espaço, à quantidade de alunos, procure o sindicato para a gente poder estar ajudando a intervir nisso daí. A qualidade da educação passa também pela quantidade de alunos no espaço. E isso é muito válido, porque, como o Gabriel também, a minha escola é em termos grandes também, e todo ano lá onde eu estava lotado, eram pelo menos 2 a 3 crianças com necessidades especiais, sempre, entendeu? Então, e lá, no caso, respeitava, assim, essa diferença de 20%.
E fora isso, gente, aqui também faz uma citação que tem que estar de acordo com o espaço, né? Porque às vezes está dizendo aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo qualquer. 15 crianças de 3 anos e um dia até 4 anos. Tá, mas depende do espaço. Porque às vezes essa turma está num espaço que só cabem 8. Então não dá para botar 15. Né? Tem que ter também uma noção do espaço, né? Porque a maioria das nossas educadoras de educação infantil tem problema de coluna também, porque não tem espaço na sala. Então a sala, o mesmo espaço que é para fazer atividade, é onde vai estender o colchonete, aí bota a mesa para cima, bota a cadeira para cima, estende o colchonete, bota todo mundo, bota o colchão, acabou o soninho, recolhe o colchão, bota a mesa. Então, as meninas acabam fazendo malabarismo, né? E assim, é porque Deus protege mesmo, porque era para ter muito mais acidente. Nesse negócio de bota a mesa para cima, bota a mesa para baixo, cadeira para cima, mesa cair em cima de criança dormindo, é porque realmente criança tem uma proteção especial, senão a prefeitura ia ter graves problemas em relação a isso. Uma outra coisa que, logo na página seguinte, a gente vem com um cartazinho sobre o não à reforma da Previdência. É óbvio que a gente tem que discutir muito isso e vamos combinar, né, gente? Vamos começar a reformar a Previdência por quem ganha altos salários, né? Vamos acabar com a aposentadoria dos deputados, acabar com a aposentadoria de governador. Porque, assim, uma coisa que eu nunca entendi, Gabriel, político não é para ser profissão. Na minha casa, meu pai sempre me ensinou de criança que político não é profissão. Você tem a sua profissão e antigamente era assim. Os políticos da cidade que a gente conhecia de criança, que aqui tinham 3, teve uma época que tinha 2, 3 deputados, que era o Caldara, o pai do Rubinho, que era o doutor Rubens Bom Tempo, eles eram deputados, mas todo mundo tinha uma profissão. E além da profissão, exercia o mandato. Hoje não. Hoje o cara nasce político, vive político, por pouco tempo, e se aposenta político. Então, político virou profissão. E isso é um problema muito grande, porque aí é óbvio, né? Nós, réis mortais, o Rodrigo Maia diz que a gente tem que trabalhar 80, até os 80. 80 anos, ó, Felipe, com 80 tem que estar firme trabalhando. Aí o cara vai lá e trabalha 8 e aposenta. Então, gente, tem alguma coisa errada nisso daí, né? Muita coisa errada. Né? Então, vamos conversar sério sobre isso, tem que ser muito bem discutido e o povo tem que reagir, o povo não pode permitir que os trabalhadores paguem a conta do rombo da Previdência, que a gente sabe muito bem que não existe, né? Que é cálculo que eles fazem do jeito que eles querem, mostram do jeito que querem, para que a classe trabalhadora fique sempre no prejuízo. Fora que o peso da carga política, né, no regime previdenciário é grande, né? Se você botar o tamanho da aposentadoria do pessoal que é político, né, eu acho que o rombo parte justamente daí. O problema é a aposentadoria da Dona Maria, que ganha salário mínimo? Acho que não. Me poupe, né? A gente estava falando agora há pouco sobre concurso, e no concurso nós temos 2 problemas e 2 frentes de trabalho. Uma é a questão de quem já fez esse concurso agora de 2015. Sim. Essas pessoas querem trabalhar. São concursados, tem até uma camisa na internet, a gente já fez aqui no CEP também, sou concursado, quero trabalhar. Isso tem problema na rede estadual, gente que passou em concurso que não foi chamada até hoje, tem essa galera de 2015 que está esperando, tem carência na escola, então precisa chamar. Absurdo, né? E tem o outro lado, que é a questão dos cargos que não tem concurso há muito tempo. Sim. Você entrou na prefeitura quando? 2012. 2012. Qual é a sua função? Sou inspetor de disciplina. Nunca mais teve concurso para inspetor de disciplina. Você entrou quando? 2012 também. Qual a sua função? Auxiliar gerais. Nunca mais teve concurso para auxiliar de serviços gerais. Então, gente, é óbvio que hoje tem um rombo nessas categorias. Sim. A maioria dos contratos são para educador de educação infantil, para auxiliar de serviços gerais, cozinheira e inspetor. Por quê? Porque não tem gente concursada suficiente. Né? Teve aquele concurso, as escolas aumentaram, criaram novos 6, né? Só foi inchando e com as mesmas pessoas. Na verdade, menos, né? Porque as pessoas se aposentam, desistem, morrem. Né? Então, a carga horária excessiva de 40 horas tem as suas consequências também. Muitas pessoas que entraram em 2012
5 anos Com depois, certeza. já estão debilitadas. Passei por alguns casos assim onde eu trabalhei. Entendeu? Várias Problema de pessoas- coluna, problema de Várias voz, problema de tendinite, Coluna, né? problemas, né? O pessoal da cozinha, calor, frio, peso, descascar legume, aquela coisa. Então, assim, doenças funcionais que eram para se manifestar em 15 anos, como a pessoa está sobrecarregada, acaba se manifestando muito mais cedo. Então, também é prejuízo, a prefeitura tem que encarar isso também, não investir na redução da carga horária é uma questão de falta de inteligência. O Por pessoal quê? tá doente mesmo, sabia? Porque vai gente? ficando doente, Na vai. escola. Se eu fico doente, tem que botar alguém no meu lugar. É mais um lugar vago, né? Necessitando de reposição. Então, vamos fazer um levantamento, o pessoal da administração preparar um levantamento de quantas pessoas estão de licença hoje, para ver se a gente tem como investir isso daí e melhorar a qualidade do serviço. A gente, nessa revista, repetiu também, e com alguns acréscimos, a questão das parcerias. Então, o Daniel e o Felipe trabalharam novamente aquela tabela e ela está sendo reapresentada nessa revista com algumas inclusões. Tem alguns que já entraram logo depois disso, porque isso é uma coisa bem dinâmica também. Então, se algum não estiver aqui, vai estar no blog, vai estar... O CEP também vai estar inaugurando até o mês de março uma página, né? O CEP Petrópolis vai ter uma página oficial também. Isso vai ser muito importante também, que vai ser mais um canal de divulgação, né, Gabriel? Sim. E aqui hoje, gente, eu nem estou errando, hein? Gabriel e Daniel, até agora eu não errei nenhuma. Ó. Não, vamos ver até o final. Tem hora que eu faço El. E na página 10, a gente faz um resumo aqui do papel do representante. A gente explicou na semana passada e volta a falar hoje. Muito importante isso, ter uma pessoa que represente a escola, o pensamento da escola. Então, quando vir para reunião de representantes, para a assembleia, a pessoa não virá mais falando sozinha, só por ela. É a sua opinião que você trouxe para a assembleia? Não necessariamente. Se eu fiz uma reunião na minha escola, se eu sou representante, eu vou trazer a opinião da escola, do coletivo. Eu posso, inclusive, não concordar e na assembleia dizer, na minha escola o pensamento foi esse. Eu discordo, eu quero expor o meu pensamento, mas estou trazendo aqui qual é a opinião que foi tirada na escola. Isso é muito importante para a gente ter uma noção melhor do coletivo, como o Daniel tem colocado. Na página 11, a gente colocou novamente a tabela. E parece, toda hora fica botando essa tabela? Por quê? Nós tivemos enquadramentos, depois da revista de novembro, nós tivemos enquadramentos em dezembro, em janeiro, em novembro, dezembro e janeiro. Porque a revista saiu no início de novembro, só tinha tido enquadramento de outubro. Então, nós temos 3 sequências aqui de listagem de enquadramento. E as pessoas ficam, às vezes, perdidas. Então, lembrando que na revista aqui, gente, essa tabela aqui é a do tempo de serviço. Então, o crescimento na tabela é por aqui, do enquadramento. O quinquênio é embutido aqui. Então, eu tenho que olhar nessa tabela aqui quantos anos de prefeitura eu tenho. Tá? Então, Daniel, quantos anos de prefeitura você tem? Eu tenho 6 anos. 6 anos. Você já foi enquadrado? Não. Não. Quando o Daniel for enquadrado, ele vai ser aqui, nível 2, que é de 5 a 10 anos. Tá? Então, ele tem que ser nível 2. Então, ele vai olhar aqui na função dele, número 2, e vai ver lá o piso. Essa tabela cresce para cá de acordo com a escolaridade, que é o enquadramento por formação, que vai começar em março. A partir de março começa formação. Então, gente, mas ainda nem acabou o outro. Não interessa, uma coisa não depende da outra, não é? Exatamente. Né? Foi colocado nas reuniões, né? Sim. Exato. E a prefeitura falou que vai cumprir isso que está estabelecido no acordo. Vai começar o de formação mesmo, acabando ou não acabando o de tempo de serviço, que vai continuar. Né? Nós fizemos uma reclamação lá, está muito devagar. E para esse mês, o acordo foi colocado. O último mês agora saíram 250. Exato. E o que a gente colocou que tem que sair, no mínimo, 400. Né? Então, para o final do mês, 400 enquadramentos por tempo de serviço. Para acabar isso logo, porque isso já está, né? Então, cada vez, esse é prejuízo. Essa questão dos retroativos, nós estamos tratando isso na Justiça, nós vamos recorrer, inclusive, aos tribunais superiores, tá?
para ver essa questão do retroativo. Estamos analisando, inclusive, se vamos continuar recorrendo coletivamente ou se nossos advogados vão interpor ações individuais de atrasados, tá? Tem uma página também, a 12 e a 13, que fala sobre os informes jurídicos. Nós temos atendimento aqui do jurídico. Sim. Que dia da semana? Toda sexta-feira. O atendimento só é marcado pelo telefone com antecedência. Nosso querido Felipe recebe a ligação e faz a nota na tabela. Felipe está em todas aí no telefone, né? Tudo que manda marcar é com o Felipe. Se ele não marcar, bate nele. Mas então, gente, o advogado está aqui para tirar dúvidas. Nós temos um assessor jurídico para tirar dúvida, para orientar. Porque às vezes a pessoa vem aqui e não é nem para abrir um processo exatamente. A pessoa quer uma orientação, né? Quer saber como é que procede, que órgão procura. Então, esse atendimento aqui também tem esse caráter de orientação. Se for necessário, vai se transformar no processo. Sim. Mas, se não, às vezes, se transforma em processo judicial e, às vezes, se transforma em processo administrativo. Sim. Tem coisa que dá para a gente resolver no âmbito da própria prefeitura, da própria coordenadoria do Estado. Lembrando, gente, que o CEP não é só da rede municipal, é da rede estadual também. Então, professores e funcionários da rede estadual que tenham problemas, que estejam precisando de orientação jurídica, também podem estar agendando horário e marcando aqui. Tá? O Felipe fez um sinal para mim ali de hora. Que horas são, Felipe? Eu até me assustei. Falei, gente, acabou. Passa rápido. Né? Falei, nossa, a gente falou tanto assim. Não chegou nem na metade da revista. Levei um susto, quase que ele me mata do coração agora. Tem também, gente, o Hugo preparou para a gente um artigo falando sobre a questão da eleição de diretor. Então, é preciso que a gente entenda, e que o governo entenda principalmente, que a Secretaria de Educação entenda, que a eleição de diretores, todo mundo sabe que ela é indicativa. A Constituição não permite uma eleição formal que tenha todas as suas garantias de eleição. Então, é óbvio que a indicação, a nomeação, continua sendo de livre iniciativa dos prefeitos, do governador. A gente sabe disso. Só que para a questão democrática, porque a democracia a gente aprende na escola. Com certeza. Né? A gente tem que ir treinando na escola. Sim. Então, para que haja esse treinamento, para que haja essa democracia na escola, é feita uma consulta à comunidade escolar. Então, não dá para a Secretaria de Educação, para os prefeitos, para os governadores, arrancarem as equipes gestoras da unidade sem consultar a comunidade. É um atropelo, né? Então, tem motivo? Não estamos discutindo nem isso. Se tem motivo, se não tem... A gente não está entrando nesse mérito. O que nós estamos colocando é que quem tem que escolher a direção é a comunidade escolar. O cargo de diretor, de diretor adjunto, é cargo de confiança da comunidade escolar. Porque os prefeitos e governadores passam, mas as comunidades ficam. Nada melhor do que a própria comunidade saber aquilo que é necessário para ela, o que é melhor para avaliar o trabalho de uma pessoa, né? E a gente chama atenção também, gente, uma coisa também, manutenção de escola, falta de equipe, problema estrutural, falta de material, falta de merenda. As equipes gestoras, e tem algumas pessoas novas nisso também, que de repente não estão aí com essa prática, tudo tem que ser formalizado. Está faltando vidro? Tem que formalizar, enviar um ofício para a secretaria cobrando. Tem banheiro quebrado? Porque a obrigação de mandar dinheiro para a escola é do governo. Seja governo estadual ou seja governo municipal. Agora, tem que ter as provas lá, né? Os encaminhamentos. Tem que fazer a reunião com o conselho escolar e mostrar, gente, olha como é que está essa escola. A gente tem que chamar aqui o prefeito, chamar aqui a secretária de educação para ver como é que está isso aqui. Não dá para continuar. Tem escola com o teto caindo. Uma pessoa que eu tiro o chapéu para ela é a Edneia, lá do... Como é que é o nome daquela escola? São José do Caetitu. Olha, aquela mulher tentou o juízo do Comédia. Mais de ano. Toda reunião estava a comunidade lá no conselho, cobrando. A escola está sendo reformada, está tudo ficando bonitinho. Mas eles ralaram muito. Eles não deram sossego para ninguém. Muita insistência. Entendeu? É assim que tem que ser. Funciona. É assim que tem que ser.
Entendeu? Por quê? Porque senão hoje eles iam estar falando, ó, relaxada da diretora, né? Não prestou atenção. A culpa acaba caindo em cima de quem não tem nada a ver com isso. O dinheiro está com ela? Não. Né? O dinheiro está com os governos. Mas, se não fizer o dever de casa, se não apresentar as coisas, não reclamar, a culpa acaba recaindo sobre a comunidade. Claro que a obrigação de dar a verba, de fornecer o material necessário para se fazer a reforma era a prefeitura, a educação. Porém, como nós temos uma rede muito grande, né, é impossível que a Secretaria de Educação saiba que todas as escolas estão necessitando de reforma. Então, cabe à diretora, como gestora, né, informar o problema e pedir que esse problema seja solucionado. E cobrar, né, gente? Porque a diretora não é para estar sozinha. Exato. O conselho escolar está lá para isso. Então, a gestão passou a ser integrada, coletiva, não é para as pessoas ficarem lá só tirando retrato, ir lá no dia de assinar. Não, é para participar. Tem que questionar, essa janela vai ficar quebrada até que dia? Essa goteira aqui, como é que vai ser isso? Banheiro não tem papel higiênico. Porque sabemos que só funciona assim, né? Não tem alho, não tem arroz, tem que cobrar, porque quando cobra, a coisa é feita rapidamente. Cobrar, né? Documentar e arquivar. Exatamente. Né? Para depois não ficar levando culpa, não ficar aí disse-me-disse, mal entendido, né? Como se a culpa fosse da pessoa. A gente faz também aqui uma homenagem na revista ao Dia da Mulher, porque essa revista vai valer de fevereiro até abril. Então, a gente aproveitou e já colocou aqui uma homenagem. Nós sempre temos uma programação na Semana da Mulher, vamos ter também, vamos estar divulgando nos programas posteriores o dia certinho. A inscrição vai ser com quem? Com o Felipe. Tem atividade. O que nós pretendemos fazer esse ano? Pretendemos fazer o Dia da Beleza de novo, manicure, esteticista, se der para arranjar cabeleireiro também, panfletagem, um debate, uma roda de conversa também sobre a questão da mulher, sobre o papel da mulher na trabalhadora em si. E logo depois a gente tem sempre um coquetel com música ao vivo. Foi muito bom ano passado, foi inesquecível. Esse ano a gente espera que seja melhor ainda. Vamos estar só divulgando depois as inscrições. Como a gente disse na abertura do programa, hoje é dia do zelador. Na revista também tem uma pequena homenagem aos zeladores. E esse mês tem uma outra comemoração. Dia 22, que é o dia do auxiliar de serviços gerais. E nós estamos numa batalha para conseguir a insalubridade para os auxiliares de serviços gerais, né? Sim. Então, está perto, está próximo de conseguir. A gente espera que até o final do mês a gente tenha boas notícias para dar em relação a isso. Já foi entregue à prefeitura a documentação certinha, solicitando. Já fez o pedido, né? Fizemos o pedido, fizemos reunião. Aparentemente parece que vai dar certo. Vai caminhar. Então, vamos Vamos aguardar até o final do mês, mas acho que vem surpresa boa aí. Nós já tínhamos, inclusive, uma ação judicial pronta para isso, e acho que não vai ser nem necessário usar, né? A gente até brincou com o Hugo, que ele se esmerou, preparou lá uma ação muito bonita, mas, de repente, não vai precisar usar. Então, vamos aguardar o final do mês, que pelo menos acho que a gente vai conseguir resolver essa situação. Tem gente que fala, tá falando no grupo aqui agora, não falou mais sobre as 30 horas, mas sobre o dissídio. Só que, assim, a gente, às vezes, não tá falando, mas tá agindo, né? As pessoas também têm que pensar, assim, que, talvez o CEP não falou, mas a gente tá correndo atrás, né? Tá movendo, tá, né, tendo reuniões, tá buscando. Nós temos uma pauta fixa, Sim, que inclui tudo que o Daniel leu lá no editorial. 30 horas, enquadramento por formação, por tempo de serviço. Porque esses dois, a gente está resolvendo essa questão agora, mas vai ter sempre. Sim. Sempre vai ter que ter enquadramento. Então, não é uma coisa que a gente possa esquecer. Dissídios de 2016, 17, 18, não está esquecido. 19 agora. Então, isso tudo faz parte da nossa pauta de luta, da nossa pauta de negociação. Lógico. Nada fica esquecido. 1/3 de planejamento docente, tudo está aqui colocado. O CEP é o sindicato dinâmico, né? Estamos sempre em reuniões, né? Insistindo sobre nossa pauta, aquilo que vai sair, e adiantando o máximo que for possível. E algumas pessoas, gente, porque tem gente que é assim, que é para baixo, que, nossa, se puder fazer, acho que já acorda fazendo careta de manhã, dorme fazendo careta, olha no espelho e faz careta, faz questão de ser triste o dia inteiro, todo dia. A gente tem momentos que brigar, tem que bater, lutar, e tem momentos que a gente tem que reconhecer
os nossos pequenos ganhos. Sim. Então, da página 18 até a página 25, aparece aqui os nomes da galera que está sendo enquadrada. Muita gente. Porque o pessoal fala assim, poxa, mas está devagar. Está devagar, concordamos. Toda semana a gente perturba. Olha, o tal do Marcos Monserrat deve estar com as orelhas dele caindo de tanto que a gente enche o saco. O Adriano já não quer nem mais ouvir falar em CEP, porque a gente perturba toda semana e está saindo. Então, essas pessoas que foram contempladas aqui já podem ver a diferença que faz. E às vezes a pessoa carrancuda fala assim, mas eu não ganhei. Aqui não é pessoal. A gente não faz um negócio só para o Daniel ganhar. Então, se o Daniel não ganhar, não vale. Se a Rose não ganhar, não vale. E olha que eu fui enquadrada agora na última, hein? Mas o meu processo era de 2014. E uma coisa bacana que está saindo no DO, e que a gente tem que colocar, que tem que ser assim mesmo, é transparência. Aparece a matrícula, o nome da pessoa, o número do processo, a data do processo. Então, não tem aqui fura-fila, tem data nos processos, qual era a função que a pessoa estava enquadrada e para onde ela vai. É tudo público, informação pública. Todo mundo sabe quem está sendo enquadrado, onde está sendo enquadrado. Então, não tem conversinha fiada, não tem privilegiado. Isso é muito importante, tá? Porque senão, imagina, se isso fosse antigamente, era um fura-fila danado. Fulano é meu amigo, fulano é amigo do prefeito. Não. Se aparecer uma data aqui fora, ninguém mata. Está sendo publicado no Diário Oficial. Lembrando que há alguns casos pontuais de questões documentacionais, né? Que a pessoa não foi enquadrada Exato. aqui. Se a pessoa não tivesse sido enquadrada, e a gente já teve uns 2 ou 3 casos, de 680, 2 pessoas nos procuraram, eu acho que é bem pouco. Que é problema de que quando a pessoa deu entrada não tinha direito, tá? Então tem que ver isso direito. E às vezes a pessoa acha que completou o direito e chega lá. Então, quem tem, se tiver alguém daqui para frente, nessas próximas publicações, que tiver qualquer tipo de problema, procura o CEP, a gente vai junto à Secretaria de Administração para localizar o processo e ver o que está faltando. Tá? Uma outra questão muito interessante também, e sempre, o Gabriel, durante o ano aparecem essas conversas. O CEP tem aí qual é a função do educador? Tem. Todo mundo pode ter, porque está na PCCS. Mas é o que eu já falei, ninguém lembra, nem vai ser obrigado a estar com o PCCS embaixo do braço o dia inteiro. Então, estando na revista, vai facilitar. Nós fizemos aqui na página 26 e 27 as funções administrativas do PCCS. Não estão aqui incluídos ainda professor, e aí nas funções específicas de orientador, diretor, cuidador, intérprete de Libras e instrutor de Libras. Não havia espaço suficiente, vai ser no próximo número, vem essas demais funções, tá? A gente colocou aqui nessa, são 7 funções, 2, 4, 6, 7. E na próxima revista a gente completa. Então aqui aparece qual é exatamente dentro do PCCS a atribuição dessa função. Porque às vezes o pessoal fala, mas aqui não mata a cozinheira lavar o corredor. Não mata. Mas não é função dela. Tem uma outra pessoa que tem essa função. Então não dá para querer que o auxiliar de serviços gerais vá quebrar o galho de fazer comida. Não tem ninguém hoje, dá para você ir lá quebrar o galho? Não, sabe por que não dá? Porque o auxiliar de serviços gerais mexe em vaso. Né? A pessoa que mexe no vaso não pode mexer na panela. Então, aquela velha discussão, quem que limpa o raio do refeitório? Gente, o chão do refeitório, a parede do refeitório, é limpa com que pano? Pano da cozinha, né, gente? Pano de chão. Da de chão, né? Vou jogar Pano de chão, cozinha, né? mas pano de chão. Então, é óbvio que esse pano de chão vai estar contaminado. Então, tem coisas. A merendeira vai limpar as mesas, vai recolher os pratos. Caiu comida, vai recolher a comida que caiu lá nos bancos. Agora, a faxina em si é do auxiliar de serviços gerais. Agora, isso não é para ser uma briga.
né? Isso está lá determinado no plano e tem que ter coerência, tá? A principal coerência é essa, é a dos utensílios, tá? A criança chegou e vomitou na sala. E aí? Quem que vai limpar? Chama o auxiliar. Chama o auxiliar. Agora, se o auxiliar não estiver ali, na correria, também qualquer um pode ir lá limpar. Agora, você é obrigado, a diretora falou, olha, Gabriel, a partir de agora, você é auxiliar de serviços gerais, professor faltou, tu vai ficar na sala. Não é minha função, eu não faço. Exatamente, está escrito aqui. Diga não ao acúmulo de funções, diga não ao desvio de função, porque não tem faz tudo. No PCCS não tem isso, Severino. Está escrito lá, tem algum Severino? Não. Não tem. E não é a minha função, não faço. É a mesma questão da readaptação. Ninguém é readaptado. Isso aqui em Petrópolis tem uma confusão danada. Porque o pessoal fala assim, não, eu agora sou readaptada auxiliar de secretaria. Não. Auxiliar de secretaria é um cargo de concurso. Tem uma pessoa para isso. Você está readaptada cumprindo algumas funções que foram determinadas para você. Mas você não passa a ser auxiliar de secretaria. Tá? Você não passa a ser auxiliar de serviços gerais. Você não passa a ser cozinheiro. E algumas questões agora, os médicos, inclusive, estão adaptando na própria função sem esforço. Então, por exemplo, tem cozinheiros que estão sendo readaptados na própria cozinha, mas com restrições. Não pode pegar peso, não pode, mas pode descascar o legume. Não pode ficar em pé 5 horas lá, mas pode lavar a louça. Então, de acordo, quem tem que definir essa questão do desvio de função não, minto que desvio de função não pode, da readaptação é o médico. Outro problema que acontece aqui na rede é isso. Não vem escrito qual é o problema da pessoa. A maioria só diz, está readaptado. Está readaptado para... Não pode ficar perto de criança. Mas onde que vai ficar? Qual lugar na educação que não tem criança? Então, tem que ser mais específico. Não pode pegar a criança no colo, não pode ser inspetor, não pode estar lidando, resolvendo problemas com as crianças, mas pode ficar lá dentro fazendo um serviço burocrático, pode ajudar na cozinha. Então, isso tem que ser melhor resolvido, porque as pessoas acabam ficando sem uma função específica e vão sendo jogados de escola para escola. E como se fosse lixo. Ah, não, aqui não pode mais não. Poxa, mas quer dizer, você está bom ainda para o serviço, não pode fazer certas coisas, mas ainda está produzindo e é tratado como se fosse descartável. Então, isso é muito ruim. Isso traz, inclusive, muito problema psicológico para as pessoas, tá? Que ficam se sentindo muito mal, ficam se sentindo rebaixadas, né, humilhadas. E, às vezes, os próprios colegas também tratam, né, uma certa indiferença em relação a quem está readaptado. Então, a gente precisa resolver isso na saúde do trabalhador também. No finalzinho da revista, a gente faz também, na página do CEP Central, tem um manifesto em solidariedade aos atingidos pelo rompimento da barragem lá em Brumadinho. Tá? Uma questão que comoveu todo mundo, né? Esse início de ano, aliás, né? Várias situações muito ruins, né? De catástrofe, de acidente, de crime, né? E muita gente inocente pagando o preço aí da ganância, da falta de estrutura, né? Sempre gerando em cima disso, né? Sempre gerando em cima de lucro, de dinheiro, né? A vida humana sendo deixada em segundo plano, né? Então a gente faz uma homenagem aqui, uma nota, um manifesto de solidariedade, cobrando algumas coisas também em relação à empresa, né? A Vale que não é mais do Rio Doce, né? Porque o Rio Doce a Vale conseguiu matar. Exato. E uma coisa que a gente coloca... Desculpa, Daniel. Lembrando que já é um caso já reincidente, né? Que já houve há alguns anos atrás lá em Mariana, né? Então esse é um caso reincidente, já devia ter sido resolvido esse tipo de problema e não aconteceu. Esperamos que agora isso seja corrigido de forma definitiva. Quantas barragens ainda tem por aí, né? Várias. E desgraças anunciadas, né? Algum tipo de risco. E a gente coloca aqui um poema também do Drummond, que há 30 anos atrás ele fez um poema falando sobre isso, né? Sobre a falta de cuidado da empresa em relação à natureza, em relação ao ser humano, né? De quanto é muito mais importante o lucro do que a vida. A gente tem que repensar muito isso, né?
Também a gente colocou na revista um calendário que vai ser distribuído, além de estar aqui na revista, ele vai estar, nós ganhamos lá no Rio, um para cada unidade escolar, um calendário muito bonito, Sim, né? Histórico, dos 40 anos do CEP. Na nossa campanha de filiação e também de eleição de representantes escolares, nós vamos estar aproveitando a campanha e distribuindo também esse calendário. Esse ano, 40 anos da greve de 79. Foi a primeira greve grande do CEP. Aí, ó. Agora, também não é da minha época, não. Nessa época eu era estudante. Tirei onda agora, hein? Eu era estudante no Dom Pedro, tá? Mas tenho recordação de ser estudante e a escola ficar em greve, greves longas, porque a situação também era de miséria, né? Salário de miséria. E nessa época de 79 houve um salto de qualidade nos salários e houve uma melhora grande na educação. Depois os governos foram se repetindo, né, nessa questão de não investir em educação e a coisa foi desgrigolando, né? As melhoras sempre são, né? O sindicato tem que correr atrás para fazer algum tipo de melhora. Isso nunca parte, né? Parte do governo. Parte sempre de alguém que vai lá por intermédio de greve, alguma manifestação qualquer, conseguir tirar isso do governo. Nesses 40 anos de existência do CEP, poucas vezes, e a gente pode citar, às vezes bobear nos dedos de uma mão, as iniciativas próprias de um governo em situação de valorização dos servidores da educação, né? Só arrancado, né? Dado, nada. Dizer, olha, o governador tal, o prefeito tal pensou muito na educação. Poucos. Alguns pensaram em alguns aspectos. A gente não pode deixar de citar a questão dos brisolões, né? Do investimento do Darcy Ribeiro, do projeto que o Darcy Ribeiro tinha para a educação, mas que não teve continuidade, não foi levado a sério. E a gente vê aí, amarga hoje, o prejuízo dessa falta de investimento, né? É o caso de Petrópolis, né? 2010, grande greve, foi feito o PCCS, né? Foi criado o PCCS. 2018, outra grande greve, foi ressuscitado esse PCCS que há muito havia sido congelado pelos governos anteriores. A gente acaba brigando sempre pela... Hoje a gente briga pela manutenção de direitos e não mais por realmente por ganhar direitos, né? A gente está lutando pela simples manutenção deles. O nosso lema acabou sendo nenhum direito a menos, né? E a gente, os direitos não conquistados continuam em pauta, mas hoje a gente tem dupla briga para conseguir o que ainda não conseguiu e garantir que não seja tirado o nosso direito. E olha que os planos dos governos por aí estão terríveis, né? Então vai ter que ser um ano de muita resistência, de muita briga, de muita luta, porque a gente não pode permitir que eles acabem com tudo que foi conquistado pelos trabalhadores, não só no serviço público, mas os trabalhadores em geral, né? Hoje a gente vê o ataque não só ao servidor público, mas aos trabalhadores em geral. A gente coloca aqui na revista também, e nas últimas páginas, as resoluções do seminário de direção em relação à conjuntura nacional, porque o CEP, algumas pessoas não têm noção disso, ele é um sindicato que está presente em vários municípios. Se eu não me engano, nós estamos presentes em 61 municípios. Então, isso é muito importante, porque é um sindicato de base estadual. Então, o que é discutido aqui é levado para outros municípios. A gente procura fazer uma ação conjunta, correndo atrás das mesmas coisas. Então, em janeiro, a direção estadual se reuniu com os representantes desses núcleos também, para estar tirando algumas ações conjuntas, para tirar um plano de lutas. Então, esse plano de lutas está aqui colocado também, alguns itens dele, sobre uma análise também da direção estadual sobre a conjuntura, e uma frase que eu vou pedir para o Daniel ler, essa frase aqui, que é a síntese da nossa análise de conjuntura. Além da máxima unidade de ação na luta contra a reforma da Previdência, a classe trabalhadora e suas entidades e movimentos necessitam construir uma frente única da classe para enfrentar os ataques do novo governo. É isso aí. Se a gente não estiver unido, não esquecer as nossas diferenças pontuais, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, os trabalhadores em geral têm que se unir, tá? Não importa se são da rede privada, da rede municipal, da rede estadual, os trabalhadores em geral vão ter que se unir para combater o que vem por aí.
E a gente faz também uma chamada aqui para a primeira assembleia da rede estadual. Vai ser no dia 23 de fevereiro. Vai ter transporte, Daniel? Sim, vai ter transporte. O Núcleo Petrópolis vai providenciar uma van ou ônibus, né, dependendo do número Da de pessoas quantidade. inscritas, para estar levando o pessoal daqui de Petrópolis ao Rio para participar dessa assembleia. Marca com quem é o lugar? Marca aqui no CEP com Felipe. O homem do telefone. Tudo aqui é com o tal do Felipe. E pode reclamar, hein, gente? Ele tem que anotar, ó. Ah lá, até chorou. Felipe atende com prontidão, dentro do que é possível, é claro, né? Às vezes as pessoas querem certas informações que ele não domina. O Felipe não é da rede, o Felipe é funcionário do CEP. Então, certas coisas, certas informações, ele depende das respostas da direção, do advogado. Então, o papel do Felipe aqui no núcleo, na sede, é de receber essas informações de vocês, as perguntas, as dúvidas, repassar para a direção para obter resposta. Então, às vezes as pessoas querem que ele responda, que ele tenha. Não, ele não é da rede, ele é funcionário do núcleo com atribuições específicas. Então, todo dia tem plantão aqui da direção, então vocês vão poder estar falando também com algum diretor. Daniel está aí todo dia, Luciano, eu estou também aqui muitos dias da semana, para a gente poder estar ajudando a resolver algumas questões. E tem quem não está aqui, mas que está atento no Zap o dia inteiro. Dia inteiro, Zap. Gabriel, Júlia, Luciano está aqui, está no Zap. Fernando também está aqui, já ia esquecendo de citar, o Fernando também está aqui todo dia. Ou quando não estão aqui, gente, às vezes eles falam assim, mas eu fui lá, só estava o Felipe. Porque eles estão visitando alguma escola ou participando de alguma reunião. Porque eles agora também assumiram cadeira no CAI, no COMED e no Fundeb. Então, reunião é o que não falta. Reunião de negociação. Para sair o negócio dos auxiliares de serviços gerais, não é uma reunião, não. 2, 3, né? Ainda tem reunião aí pela frente. Amanhã, inclusive, nós vamos estar participando de uma reunião, e é muito importante esse assunto, a gente não pode esquecer, sobre essa questão da modificação no IMPAS. E isso criou uma série de dúvidas. Então, uma coisa que a gente já queria esclarecer, não existe nesse projeto nenhuma mudança de alíquota. Vai mudar, vou passar a pagar mais de IMPAS. Não. Nesse projeto que está na Câmara, não tem isso. Nós amanhã vamos participar de uma reunião com os demais sindicatos, com o presidente do IMPAS, com a pessoa responsável por aquele estudo, né, porque eles mandaram um estudo completo, e vamos estar tirando todas as dúvidas. E depois da reunião, a gente vai marcar, vai fazer um vídeo também, esclarecendo tudo que a gente teve de esclarecimento lá na reunião. Tá? Para quê? Para que a gente acompanhe a tramitação desse projeto, inclusive na Câmara também. Porque a Câmara de Vereadores tem que ter responsabilidade. Não pode votar, aprovar ou reprovar matéria do servidor que o servidor não tenha sido ouvido. Então, a gente sempre faz essa lembrança aí aos vereadores. É importante, se é matéria relativa, isso deveria ser não só em relação aos servidores. Exatamente. Se vai votar uma questão que é relativa ao aluguel social, tem que chamar o pessoal do aluguel social. Se vai votar uma questão relativa aos taxistas, tem que chamar os taxistas, tem que ouvir. Todos os grupos têm que ser ouvidos, os rodoviários têm que ser ouvidos. Não adianta o vereador, né, achar que sabe tudo, que, né, domina todos os assuntos. Não. Cada grupo vai estar dominando o seu assunto. Vai poder estar levando informações para a Câmara, que às vezes o projeto chega lá com informações insuficientes. Verdade. Lembrando que nós falamos há pouco da dupla função dentro de uma sala de aula, né, onde a professora tem que fazer várias funções ao mesmo tempo. E na Câmara agora teve uma situação meio que parecida, que é a questão da dupla função dos motoristas de ônibus, onde teve uma votação na Câmara e, infelizmente, os vereadores votaram a favor do interrompimento da ação contra essa função dupla dos motoristas. Esperamos que, quando se for envolver a educação, que primeiro nos comuniquem que vai ser feita a votação e a votação seja feita em conjunto também com os representantes de base. Sempre nos causa espanto quando as pessoas não querem discutir o assunto. O que foi votado lá na semana passada era para discutir. Com certeza. Queriam abrir a discussão. Quando o vereador não quer nem discutir, isso é muito grave.
Como é que a pessoa vai votar futuramente um projeto que ela não discutiu, que ela não sabe nada? Né? Então, primeiro, a discussão, qualquer grupo que chegar na Câmara e falar, nós queremos discutir, tem que ser super bem recebido, cafezinho, sala, vamos fazer reunião, porque é na discussão que o projeto toma forma ou não. Ó, isso aqui está errado, isso aqui podia ser assim, isso aqui podia ser assado, para evitar que façam como fizeram no PCCS da Educação. Mandam um projeto todo equivocado, um monte de besteiras, um monte de porcarias que fizeram, mexeram no valor do RET, que a gente está debatendo desde agosto, e a gente, desde outubro para cá, outubro de 2017, até agora a gente está debatendo isso, todas as reuniões a gente fala nisso, estamos aguardando aí a decisão da Prefeitura. Por quê? Porque lá em outubro de 2017, um cabeça vazia qualquer mandou um projeto para a Câmara que mexia nessa situação sem consultar a categoria. Deu no que deu. Muita gente boa largou a dobra. O número de contratos triplicou, porque os professores também não se interessaram mais em trabalhar. Conheço um monte de colegas que preferiu dar aula em casa de reforço do que trabalhar na escola. Muitos exemplos assim. Entendeu? Então, assim, quando for mexer em qualquer lei, projeto que tenha a ver com a educação, tem que ouvir o profissional da educação. E para terminar na revista, a última, a contracapa final, é o modelo da ficha de filiação. Então, é para arrancar isso daqui e mandar? Não, gente. A gente colocou aqui para a galera xerocar. Mas levar para a escola, xerocar. Não precisa mandar esse colorido, não, tá? É aquele, a xerox lá da escola. Pode mandar preenchido, digitalizado para o Felipe. E a gente dá a entrada também. O desconto é em folha. Não é para pagar aqui no CEP. Vem descontado em folha. É 1% do vencimento da pessoa. Tá? Não é do total da remuneração, não. É do vencimento. Não é tocar, não, 1%. E a gente vai pedir também a ajuda dos já afiliados, né? Que chamem, né, os amigos para se filiar, né? Sim. É muito importante para mostrar justamente qual é o peso, né, desse sindicato, qual é o peso dessa categoria unida, que quando é convocada comparece, que quando tem que lutar pelos seus direitos está aí junto com o sindicato. Aí o governo tem um certo medo, né? Você, nossa, é muita gente, né? Esse sindicato aí é forte, né? Então, sindicato forte, quem faz? É a categoria, né? É a categoria, né? Então não tem direção ultra, mega power fantástica, porque isso não existe. Se não tiver a categoria junto com o sindicato não faz nada. A força vem da base. Isso aí. O mais importante são os filiados, o mais importante é a categoria. A direção está no sindicato para representar os anseios da categoria. Então, assim como tem um representante de escola, a direção do sindicato é eleita de 3 em 3 anos para representar os profissionais da educação. Então, está aberto a críticas, está aberto a sugestões e, principalmente, caminhar junto, né? E uma coisa que aparece sempre nessa questão aí, quando vai tirar representante de escola, uma frase que eu acho muito bacana, é que muitas pessoas falam assim, o que o sindicato vai poder fazer por mim? E a pergunta é o contrário. É o que eu posso fazer pela categoria? O que eu, enquanto pessoa, posso me juntar aos outros para fazer? Né? Para fazer o sindicato ser realmente forte, ser realmente de luta. O sindicato é um reflexo da sua categoria. Então, o CEP é grande e é forte porque a categoria é grande e é forte. Então, parabéns a todos que são filiados, todo mundo que está na luta, né? Tem gente que, às vezes, cada um tem a sua maneira de participar. Tem uns que são mais efusivos, tem uns que são mais tranquilinhos, né? Mas tem muita gente fiel, né? O que eu admiro mais é a fidelidade das pessoas aos princípios, à luta, que o que nos une é isso. São as lutas da categoria, são os nossos direitos, né? É a educação pública de qualidade. Porque se não tiver educação pública de qualidade, não tem nenhuma das nossas funções. Então, tem que ter muito respeito. Os governos e a sociedade têm que tratar muito bem os profissionais da educação, tem que reconhecer o valor da educação, porque sem educação, esse país não vai a lugar nenhum, não vai ter quem modifique a situação se não houver um sério investimento em educação. Vamos pensar muito nisso. E nós, principalmente, profissionais da educação, vamos pensar muito bem aí
no que a gente coloca nas redes, no que certas coisas que a gente replica, né? Vai lá e compartilha, sem pensar no quanto aquilo é negativo para a categoria, no quanto aquilo é pejorativo à nossa profissão. Então, tem servidor público compartilhando contra servidor público, né? Servidor pobre compartilhando coisa que é para prejudicar o trabalhador. Então, vamos ter bastante atenção em relação a isso. O CEP, enquanto sindicato, também vai estar investindo muito esse ano em formação, para que a gente possa estar deixando a categoria preparada para que não seja pega de surpresa, para que não seja enganada pelos governantes, porque quando as pessoas pegam a mídia também, às vezes, né, pegam para enganar a categoria. Então, temos todos que estar preparados para isso, municiados com informação. Que a informação é que é o poder, é o que vai poder garantir que você não está sendo influenciado, que você não está indo para lado A, lado B, sem saber o que está fazendo. Então, vamos também estar investindo bastante em formação esse ano. O CEP é um sindicato forte, grande, né? E nós temos uma agenda anual com vários eventos para a categoria, para a base. Então, essa nossa campanha também de filiação e também para a eleição de representantes influencia isso também. Você que é filiado, que futuramente vai ser o representante escolar, também tem acesso a uma série de eventos para fortalecimento, né, para embasamento técnico, que nós aqui, enquanto sindicato, vamos promover para vocês. Aqui no Rio também. É isso aí. Nós vamos estar participando também nesse finalzinho de semana, sexta e sábado, Daniel vai estar, Gabriel também vai estar, de um evento da Secretaria de Comunicação do Rio, em parceria com o Núcleo Piratininga de Comunicação, para estar melhorando cada vez mais os nossos veículos de comunicação. Revista, blog, site, e-mail, cartaz, porque a gente precisa também estar preparado para uma boa comunicação com a categoria, né? É isso aí. Até a próxima semana, em mais um programa Educação de Classe. Boa noite.